Em 1º de setembro de 1953. Dr. William Scoville usou uma furadeira com uma serrinha simples para cortar o crânio de um jovem e remover partes vitais do seu cérebro. Não era uma cena de um filme de terror ou de uma repugnante notícia policial. Dr. Scoville foi um dos mais renomados neurocirurgiões de seu tempo. E o jovem era Henry Molaison, o famoso paciente conhecido como HM, cujo caso trouxe percepções surpreendentes quanto ao funcionamento do cérebro. Quando garoto, Henry havia fraturado o crânio em um acidente e logo começou a ter ataques, desmaios e perda de controle de funções corporais. Depois de anos de episódios frequentes e de abandonar a escola, o jovem desesperado procurou o Dr. Scoville, um médico destemido e renomado pelas cirurgias arriscadas. A lobotomia parcial foi usada por décadas para tratar pacientes mentais, crendo que as funções mentais tinham uma localização exata em determinadas áreas do cérebro. Tendo tido sucesso com esse procedimento em reduzir ataques em psicóticos, Dr. Scoville decidiu remover o hipocampo de HM, uma parte do sistema límbico que era associada à emoção, mas cuja função era desconhecida. A operação parecia ter sido bem sucedida. Os ataques de HM praticamente desapareceram. Sem nenhuma mudança de personalidade, houve até aumento do seu QI. Mas havia um problema. Sua memória de curto prazo estava comprometida. Além de perder a maior parte de suas lembranças da década anterior, o HM era incapaz de formar novas lembranças, esquecendo em que dia estava, repetindo conversas e até mesmo fazendo várias refeições seguidas. Quando o Dr. Scoville informou os resultados a outro especialista, Dr. Wilder Penfield, este enviou uma estudante de pós-graduação, Brenda Milner, para pesquisar HM na casa dos seus pais, onde ele passava seus dias dedicado a tarefas estranhas e assistindo a filmes clássicos, muitas vezes seguidas, como se fosse a primeira vez. O que ela descobriu por meio de uma série de testes e entrevistas trouxe uma grande contribuição. Não só para estudar a memória. Mais do que isso, redefiniu o que é a memória. Uma das descobertas de Milner pôs em evidência um fato óbvio: de que embora HM não pudesse formar novas memórias, ele ainda retinha informações suficientemente longas de momento a momento para concluir uma sentença ou achar o banheiro. Quando Milner lhe dava um número ao acaso, ele conseguia lembrá-lo por 15 minutos repetindo-o constantemente para si mesmo, mas apenas alguns minutos depois, ele esquecia que o teste tinha sido feito. Os neurocientistas acreditavam que a memória fosse monolítica, que fosse uma coisa igual e armazenada por todo o cérebro. Os resultados obtidos por Milner foram os primeiros indícios da diferença ora conhecida entre as memórias de curto e longo prazo. Mostraram também que cada uma delas usa regiões diferentes do cérebro. Hoje sabemos que a formação de memória envolve várias etapas. Após os dados sensoriais imediatos terem sido temporariamente transcritos pelos neurônios no córtex, eles vão para o hipocampo, onde proteínas especiais fortalecem as conexões sinápticas corticais. Se a experiência tiver sido muito intensa, ou se nós a recordarmos periodicamente nos primeiros dias, o hipocampo, então, transfere as informações processadas de volta ao córtex, para guardá-la permanentemente. A mente de HM podia criar as impressões iniciais, mas sem um hipocampo para realizar a consolidação de memória, elas eram apagadas, como mensagens rabiscadas na areia. Mas essa não foi a única diferença da memória que Milner descobriu. Em um experimento que ficou famoso, ela pediu a HM para desenhar uma terceira estrela no estreito espaço entre os contornos de duas outras concêntricas. E ele só poderia ver seu papel e lápis através de um espelho. Como qualquer um que realizasse tarefa tão desajeitada pela primeira vez. Seu desempenho foi horrível. Surpreendentemente, ele melhorou ao longo de tentativas repetidas. Embora não lembrasse das tentativas anteriores, seus centros motores inconscientes lembravam do que a mente consciente havia esquecido. O que Milner descobriu é que a memória declarativa, ou explícita, de nomes, datas e fatos, é diferente da memória não declarativa, que envolve habilidades como andar de bicicleta ou assinar seu nome. Sabemos agora que a memória não declarativa reside mais nos núcleos da base e cerebelo, estruturas que estavam intactas no cérebro de HM. HM morreu com 82 anos, depois de uma vida tranquila em uma casa de repouso. Ao longo dos anos, ele foi examinado por mais de 100 neurocientistas, o que fez seu cérebro mais estudado em toda a história. Depois de sua morte, seu cérebro foi preservado, escaneado antes de ser cortado em mais de 2.000 fatias e fotografado para compor um mapa digital que desce ao nível de neurônios individuais. Tudo em uma apresentação ao vivo, vista por mais de 4.000 pessoas. Apesar de HM ter passado sua vida esquecendo as coisas,
Ele e suas contribuições para o nosso entendimento da memória serão lembrados por gerações futuras.